Fala galera, professor Luiz aqui no GCM do Trânsito, tá? Seja muito bem-vindo ao nosso canal e à nossa aula 2 do curso de Legislação de Trânsito. Hoje nós vamos falar sobre as disposições preliminares do Código de Trânsito Brasileiro da Lei 9.503, que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Se liga só galera, se você vai fazer concurso para agente de trânsito, PRF, guardas municipais e Detrans, você está no canal certo. Então já deixa o seu like, já se inscreve no nosso canal, roda a vinheta e vamos para a nossa aula. Fala galera, vamos começar aqui o estudo do capítulo 1 das disposições preliminares do CTB, tá? Começando no seu artigo 1º, ele fala o seguinte, ó. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por este código. O que ele quer dizer com isso? O CTB ele vem para regulamentar o trânsito, certo? E aí o que acontece? É o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres. E aí o que acontece? Abertas à circulação no território nacional. Então, só vai reger o que está dentro do país. E por que ele coloca nas vias abertas à circulação? Porque é o seguinte, por exemplo, se você tem a sua fazenda, você tem uma área muito grande, dentro dessa área privada, certo? Desse tipo de área privada, o CTB ele não vai regulamentar o trânsito ali dentro, certo? E aí, qualquer situação de acidente, de homicídio, por exemplo, dentro dessa unidade privada, que tenha a ver com veículos, certo? Ele vai ser regulamentado pelo Código Penal. E aí vamos lá. Continuando a leitura do CTB, ele vai explicar aí o que ele considera como trânsito. E aí ó, ele vai dizer o seguinte, ó, que o trânsito, certo? O trânsito ele é a utilização das vias, tá? Por pessoas, veículos e animais, certo? E aí o que acontece? Tem uma peculiaridade para eles, que vai ser o seguinte, isolados ou em grupos, sendo conduzidos ou não. Quando ele fala aqui, isolados ou em grupo, por exemplo, você está viajando sozinho, você está isolado. Ou você tem um grupo de pessoas envolvidas, você vai estar em grupo. Conduzidos ou não, quando você está conduzindo, você já diz o próprio nome. Você está lá dentro dirigindo seu veículo, certo? E quando você não está conduzido, são as situações de parada, estacionamento. Seu veículo está lá parado, às vezes você nem está lá, certo? E mesmo assim, ele vai regulamentar isso. Além disso, galera, ele vem falar logo em seguida, tá? Sobre a responsabilidade dos órgãos. Mas antes aqui, esse trânsito, ele tem que ter uma finalidade. E qual vai ser a finalidade dele, certo? Qual vai ser a finalidade? Ele vai ter finalidade de circulação, parada, estacionamento e carga ou descarga. Para que isso seja considerado trânsito, ele precisa ter essas finalidades, ok? Aí, ó, a gente vai trabalhar também aqui, ó, a responsabilidade dos órgãos, tá? Por quê? Porque ele fala o seguinte, que é responsabilidade dos órgãos causados por danos, tá? Em danos, certo? E aí, ó, ela vai ser uma responsabilidade objetiva, tá? Gravem bem isso. Ele responde objetivamente, tá? Por danos ocasionados por ação
omissão, erro de execução e alguns programas, certo, que possam ser gerados pelo órgão, tá? E aí, galera, a gente vai ver também que essa responsabilidade dos órgãos é dos órgãos que são do SNT. Gravem muito bem isso aqui, tá? Isso aqui, ó, é o Sistema Nacional de Trânsito. E aí a gente vai ver em aulas o que é o Sistema Nacional de Trânsito, tá? E aí vê só também. Quando ele fala, ele vai falar aqui o seguinte, ó, que o trânsito seguro ele é direito de todos, tá? Certo? E dever dos órgãos do SNT, tá? Trânsito seguro é direito de todos e dever dos órgãos do SNT, respondendo, tá, de forma objetiva por danos causados por ação, omissão, erro de execução no trânsito, tá? E além disso, galera, eles vão ter como prioridade, tá, a vida, certo? Ele vai dar como prioridade no trânsito a vida. O Código de Trânsito Brasileiro, ele tem como prioridade a vida, resguardar a vida do seu condutor, do seu pedestre, de quem o utilize, tá? Dando vistas à saúde e meio ambiente, certo? E dando vistas à saúde e meio ambiente. Quando a gente vai para o artigo 2º, certo? Ele vai falar sobre vias. E aí, ó, ele vai falar sobre vias terrestres, tá? As vias terrestres. E aí ele vai dividir entre vias urbanas e rurais, tá? Aí vai estar falando assim. Mais à frente a gente vai entender onde é classificado as vias urbanas e as rurais. Mas ele traz no código que as ruas, avenidas, caminhos e passagens, tá? Aqui ainda não está a definição do que vias urbanas, mas eu separei aqui para vocês. A parte urbana ela é composta por ruas, avenidas, caminhos, passagens, retornos, certo? E aqui as rurais a gente vai ter só duas divisões, que são as estradas e as rodovias. Estas aqui são mais simples de a gente poder destrinchar elas, que a gente vai ver na aula respectiva. Aqui são as vias urbanas, porém elas vão ser divididas em vias de trânsito rápido, em vias coletoras, vias arteriais e vias locais, certo? Bem, seguindo isso aí, a gente tem que no artigo 3º, certo? Aplicabilidade
Aí no artigo 3º, ele traz a aplicabilidade da norma. A quem se aplica essa norma? A veículos, certo? Aos proprietários. Aí nesses veículos a gente tem os proprietários. Nós temos os condutores. Os veículos nacionais e internacionais. Certo? E finalizando essa parte aqui, tá? As pessoas nele expressa, ok? E para finalizar essa aula, ele fala o seguinte, que no artigo 4º, tá? No artigo 4º, ele vai dizer que as normas e precedentes desse código estão relacionadas no artigo 1º. Então, como eu falei na aula introdutória, o anexo 1, tá? Ele é responsável, ok? Por tirar dúvidas sobre o que é uma via, o que é um trânsito. Então, lá no anexo 1 vai estar isso aí. Tá, galera? Então, gente, essa foi mais uma aula. A gente falou sobre as disposições preliminares do código. Na próxima aula, nós começaremos a falar sobre o Sistema Nacional de Trânsito e depois a gente vai continuar sempre seguindo essa ordem cronológica do CTB. Se você gostou, galera, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário e eu espero poder estar ajudando você na obtenção da sua aprovação no seu concurso público. Se você gostou, vem com a gente, vem com o GCM no trânsito que você vai ser aprovado. Valeu, galera, tamo junto!